Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos, pessoal, a uma nova série de vídeos que vai começar, na verdade, não aqui no Amantes do Aquarismo com o Thiago Prado, mas sim no canal do YouTube do Amantes do Aquarismo Store, que é a loja parceira do Amantes do Aquarismo, que faz parte do grupo Amantes do Aquarismo. Aqui, pessoal, só para vocês entenderem, eu vou fazer um review de várias luminárias de uma vez só. Então aqui vai ser um compilado, vou testar par e tal, várias luminárias da Oceantec. A Oceantec tem uma infinidade de luminárias, desde as mais simplesinhas até as mais sofisticadas. A ideia desse vídeo aqui é ser mais um teste de par mesmo. A gente vai testar nesse aquário e no naninho pequeno lá. Tá sem coral e tal, mas a gente tá com pouca coisa na verdade, mas pelo menos pro tamanho dá pra gente testar. A gente tá com o par meter aqui, eu explico o que é par meter, etc. Mas com isso vocês vão ter uma definição do que é melhor, pior em cada caso e tal. Cada luminária tem um custo, cada luminária tem uma função diferente. A principal estrela do vídeo hoje vai ser a Ártica, que ela é um lançamento, é uma luminária custo-benefício, ela é barata, tem controle e tudo mais. Mas lá no Amantes do Aquarismo Store, pessoal, no canal no YouTube, que eu vou deixar o link aqui, vai sair um vídeo para cada uma das luminárias e não vai ser só as luminárias da Oceantec. A gente vai fazer os mesmos vídeos de um review completo, vai ser um canal muito focado em review principalmente, bem técnico mesmo, bem legal, e vídeos tentar fazer o mais curto possível para mostrar o funcionamento desses equipamentos. Então a gente vai mostrar das luminárias da Oceantec, da Z-Lite, da Maxspect, da Ilumagic. Então a gente vai testar todos que a gente for possível testar, a gente vai testar nos mesmos parâmetros até para poder fazer um comparativo, vocês entenderem. A gente vai comparar aplicativo, a parte técnica da luminária, o que o fabricante diz que ela entrega, o que ela não entrega, qual que é o diferencial de cada uma, o customizado do visual delas, o sistema em si, tudo mais, e depois a gente coloca nos aquários, faz teste de par e mostra o quanto que ela realmente entrega, beleza, pessoal? Então, a gente vai estar lançando um vídeo em conjunto no Amantes do Aquarismo Store, vai ser o primeiro vídeo, a gente deve fazer da Ártica, que é o lançamento aqui, tá? Mas a cada semana mais ou menos vai ter um vídeo de uma nova luminária, vai ter umas 5 ou 6 da Oceantec, pelo menos aí no começo. Depois a gente começa a fazer de outras marcas e de outros produtos também, né? A gente vai fazer review de várias coisas possíveis aí para virar referência para vocês, beleza? Ansiosos? Então bora lá começar os reviews e explicar como é que vai ser aí a sequência desse vídeo. Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, bora lá então começar a testar as luminárias, né? Vou testar de luminária em luminária e vou pegar os principais pontos aqui, tá? Lá no Amantes do Aquarismo Store, a gente vai pegar vídeos mais detalhados, avaliando o aplicativo, avaliando a construção e tudo mais. Aqui a gente vai ser mais focado na eficiência das luminárias, tá? Vou passar um pouquinho de cada coisa, mas a eficiência, o quanto que ela entrega mesmo, vai ser o principal ponto aqui, tá? Começar então pela luminária Ártica, pessoal. Começar pela estreante aqui, que é a luminária mais nova da Oceantec. É uma luminária que eu vi que tinha bastante potencial em relação ao custo dela. Nesse momento o valor cheio dela, sem promoção nem nada, 700 e pouquinho no momento desse vídeo, tá? E pelo que ela entrega, parece que ela tem um custo-benefício legal e a gente vai testar agora para saber se isso é fato mesmo ou não. Ainda mais que ela tem controle Bluetooth, tem aplicativo e tal, então ela acaba sendo uma luminária bem interessante, né? A gente fez um unboxing aqui rapidinho, né? Ela vem então com a luminária, que ela é tipo uma fita cassete. Ela não é feia nem bonita, ela fica naquele meio termo. Acho que é uma luminária legal, assim, esteticamente não é uma luminária feia, é uma luminária ok, vamos dizer assim, esteticamente falando, ela é bem legal. Ela vem com os parafusos aqui, vem com a fontezinha e também vem com o suporte, que é em metal, é um suporte bem rígido, inclusive. É um metal de alguns milímetros, acho que uns 2, 3, 4 milímetros mais ou menos. Ele tem uma espessura bem legal e a luminária é leve. A construção dela no geral é legal, ela vem com 2 blocos de LED, né, com duas partes redondas onde tem os LEDs, e ela tem uma construção legal porque ela tem ventoinha também, então ela tem uma refrigeração ativa e não só passiva. Aqui eu fiz a montagem rapidinho do suporte que vocês estão vendo, mas eu vou ensinar a montar mais detalhadamente no próximo vídeo, tá? Então eu não vou detalhar muito aqui, mas vocês podem olhar bem rapidinho em time-lapse como faz a montagem aí do suporte. Aí a segunda parte do suporte que a gente vai colocar na luminária é onde a gente ajeita aí a distância que ela vai ficar, né? Se é mais para cima, se é mais para frente, mais para trás, enfim. Então eu ajustei aqui para os aquários que a gente vai fazer o teste aqui.
No começo de fazer teste com 2 aquários, tá? Um aquário de 50 de comprimento por 50 de profundidade e 40 de altura, sendo 12 centímetros do centro traseiro, e o outro aquarinho de 35 por 35 por 35, com 10 centímetros de centro traseiro, tá? Então a gente vai ter mais ou menos esse padrão aí, e eu vou estar colocando na tela no final de cada uma dos testes das luminárias aí, o resultado do mapa de par com as alturas, como se fosse um gráfico em XY em cada um dos 2 aquários, tá bom? Bom, beleza. Antes disso, eu quero mostrar rapidamente que é uma das luminárias que tem aplicativo. Eu não vou me aprofundar muito aqui, tem vídeos explicando sobre o aplicativo dela, tá? Mas basicamente aqui no aplicativo você consegue colocar tanto o controle manual, que é quantos por cento eu vou querer colocar de cada uma das cores, como vocês também conseguem setar horários específicos. Ela já vem com um horário pré-setado, vocês conseguem alterar as configurações, começar a tal cor em tal horário, finalizar em tal horário, diminuir a potência. Então, no geral, assim, é um aplicativo bem completinho, ele é relativamente intuitivo. A parte do horário pode ser um pouquinho confusa, mas dá para fazer tranquilamente. Então, ela é uma luminária bem completa nesse sentido. Beleza, então agora bora para o teste de fogo, que é a medição de par, tá, pessoal? Coloquei dentro do aquário, deixei bem estabilizado aqui e comecei os testes. Vamos lá, a gente pegou o par meter, é um par meter específico. Esse par meter, só para vocês entenderem, ele é o equipamento que mede o quanto os corais vão de fato utilizar da luz, eles vão absorver da luz, tá? Basicamente, para SPS, o ideal é entre 280 e 300 para cima. LPS, tipo Hammer, Frog, Duncan, que a gente tem aqui, e vários outros, Fagas, Favites, etc. O ideal é entre 100 a 200, mais ou menos, dependendo do LPS, tá? E por fim, os softs, por exemplo, um GSP, um LEDER, uma Xenia, alguns outros gostam mais de iluminação, outros nem tanto assim, não precisa de tanta iluminação, mas aí varia entre uns 60 mais ou menos até uns 120, 130, tá? Não é que não pode mais do que isso, mas menos do que esses números indicados não é tão recomendável. Então vamos fazer o teste de par aqui da luminária da Arctica da Oceantec no aquário de 50 por 50 por 40 de altura, com suporte padrão da luminária, tá? Primeiro teste é o teste de superfície, que é quanto que ele capta na superfície, está dando em torno de 800, entre 750 e 850 de par, mais ou menos, que é um par, sim, se a gente fosse colocar, daria para colocar até SPS, até Acrópolis tranquilamente, né? Agora vamos colocar aí no platô mais alto aí, que é o platô que a gente tem, onde a gente poderia colocar alguns LPS, alguns SPS, um pouco mais exigentes. Tá dando em torno de 250 a 300 de par, dependendo de onde eu tô colocando, médio uns 280, então tá bem próximo, bem no limite, que daria para colocar alguns SPS, tá? Lembrando, se essa rocha fosse mais alta, um pouco mais alta, ficaria de 300 ou mais de par, então aí nesse caso daria para colocar tranquilamente, tá, SPS. Agora eu tô no platô de baixo, que é o nível 2, que é o platô que é um pouquinho alto ainda, um pouco mais baixo do que o nível mais alto. Tá dando em torno de 180 a 200 de par em média aí nesse platô lateral. Depois vocês vão ver nas imagens, como eu disse, a altura de cada um dos platôs, tá? Para vocês terem uma noção mais próxima. Agora eu vou pegar do meio, que é onde tá a anêmona, tá? Que é uma altura um pouco mais alta do que substrato, dando em torno de 170, bem legal. Agora eu tô pegando um pouco mais perto do vidro, numa rochinha, daquelas rochinhas que ficam no substrato, ou seja, fica um pouquinho mais alto que o substrato e um pouquinho mais longe do centro. Tá em torno de 180 também, 160, 170, 180, dependendo. E colocando mais no cantinho do aquário, que é bem no cantinho mesmo, no substrato, que é o ponto onde em teoria tem menos luz, tá dando em torno de 130, 120... Ou seja, pessoal, fazendo um geralzão aqui, essa luminária assim, tocaria tranquilamente com Airsoft LPS e alguns SPS. Se pegar alguns SPS que são um pouco menos exigentes de luz também, em regiões um pouco mais baixas, tipo uma Montípora, por exemplo, dá para manter tranquilamente. Então assim, essa luminária, a princípio no aquário de 50, 50, 40, realmente entregou o que eu estava esperando, que é um par relativamente legal em relação ao custo dela, em relação à construção, ainda tem Bluetooth, tudo mais, então assim, é uma luminária bem legal mesmo para colocar num aquário aí de 100 litros. Agora vamos fazer o teste no aquarinho pequeno, né? Quem quer ter um aquarinho menorzinho, esse é um aquário já em torno de 40 litros, contando com o centro traseiro. Então a ideia é dar uma testada aqui para ver mais ou menos o quanto de par ele vai dar em cada situação. Eu imagino que se lá deu bastante par, aqui com certeza vai dar mais ainda. Então vamos lá, pessoal. Bom, uma coisa que interfere um pouquinho nesse aquário é porque a saída dele é central, né? Então a turbulência da água vai afetar. Por que eu não disse, Thiago, por que você não desligou a turbulência da água? Porque assim, isso é um teste real, eu quero ver o quanto o par vai entregar de fato com o aquário rodando. Não adianta eu desligar
deixar a superfície totalmente sem turbulação, sem turbulência, porque não é assim que vai ser no dia a dia, no real, né? Então, nesse aquário específico que a turbulência é mais centralizada, mais do que no aquário de 50-50, o par tá dando mais ou menos parecida com o que estava dando no aquário aí, que era 5 centímetros mais alto, né? Lembrando que aquele aquário era 5 centímetros mais alto, era 40, esse é 35, então a diferença não é tão grande assim em relação à altura, que é o que mais interfere na luminária de maneira geral. Então, um par próximo da superfície, mas não tão colado, entre 15 e pouco, 600. Nessa rocha mais de baixo deu 320, 330, 340 em alguns pontos. Então nessa rocha mais de cima aí daria para colocar tranquilamente as peças, até a acrópora se eu quisesse daria para colocar aí tranquilamente. Nessa rocha que é um pouco mais baixa aí do terceiro nível dá uns 250, 240, 230, que também é um par relativamente alto. No substrato, mais próximo do canto do aquário, deu 220 mais ou menos, que também é um par bem legal. E por fim, na rochinha aí, que fica mais centralizada, deu 200, 200 e pouco também. Então assim, no geral, e colocando um pouquinho também bem atrás, onde pega bem pouca luz, no geral deu 180 mais ou menos, 170, 180. Então assim, essa luminária toca qualquer tipo de coral praticamente. 90% dos corais ela vai tocar com uma certa tranquilidade. Então é uma luminária bem indicada assim. Selo de aprovação completamente nessa questão de o que ela entrega em relação ao custo-benefício, até aplicativo e tudo mais, pessoal. Então legal, luminária ártica com certeza bem aprovada aí. Bom pessoal, bora agora testar duas luminárias de uma vez, que é da linha Noor. Tem a linha Noor e a linha Noor Plus da Oceantec. Para vocês entenderem, a Noor é uma luminária um pouco menos potente, a Noor Plus é um pouco mais potente, normalmente ela é mais larga também. Ela tem uma largura um pouco maior. É uma luminária, como vocês estão vendo aí, é o tipo Slim. Ou seja, é uma luminária ela é bem fininha, não tem dissipação ativa, que é ventoinha, enfim, ela só dissipação passiva, que é pela troca de calor junto com o dissipador dela, que é com a barra que fica por cima dela, tá? Ela vem com o manualzinho, vem com a fonte, a controladora, tudo mais. É uma luminária bem legal de maneira geral. Como eu disse para vocês, a Noor simples ela é um pouco menos potente, um pouco mais fina, enquanto a Noor Plus é um pouquinho mais potente, tá, pessoal? Ela vem aí no modelo atualmente, tá? Ela tá vindo aí com o suporte em acrílico, que é esse suporte que você ajusta o comprimento em relação ao comprimento do aquário. Dá para colocar tanto em aquário em aquário sem trava, que é um ponto legal. E ela vem também com alguns parafusinhos aí para a gente conseguir dar uma travadinha aí no suporte para não ficar sambando aí em cima do aquário, enfim. Então, no geral, bem tranquila. Antigamente ela vinha com cabo de aço, hoje não vem, tá? Hoje em dia, os modelos mais novos não vêm. O cabo de aço você pode comprar só separadamente, caso você queira, mas é muito mais prático, com certeza, no dia a dia você ter um suporte de acrílico para colocar em aquário normal do que o cabo de aço. Assim como a Arctic, que é uma luminária com controle Wi-Fi também. Tem um aplicativo específico. O ponto negativo que eu vejo aqui é que você precisa, pelo menos nesse exato momento, tá? Pode ser que mude depois, mas que se você tem duas luminárias, você tem que controlá-las separadamente para deixar igual. Mas também isso daqui não é nada que interfira muito, tá? Tem outras marcas famosas que também são assim, de luminária, focada em luminária, então isso daí não muda muita coisa. Ela também tem a parte manual aqui, que você pode mexer na potência, etc. E também tem a parte automatizada aqui, que você deixa o horário de cada cor, o horário que vai ligar, amanhecer, o horário do pôr do sol. Então, no geral, uma luminária bem completa em relação também à aplicação. Pessoal, só um ponto importante também, as luminárias Noor principalmente, tá? O lote antigo entra nesse aplicativo que é o que vocês estão vendo aí que eu usei, tá? Mas o lote novo, ele já é uma controladora diferente e usa outro aplicativo, que é o mesmo aplicativo da Arctica e o aplicativo também da Solara, tá? Então, quando vocês forem comprar, vocês veem qual que é o aplicativo correto, vocês baixam os dois e vê qual que vai conseguir acessar a luminária. Fazendo teste de par, vou começar pelo teste de par da Noor normal, tá? Noor simples. Eu tô pegando o modelo de 40 centímetros para testar aqui no aquário de 50, que é um modelo que em teoria tá ok. E depois eu vou colocar a Noor Plus de 25 centímetros, que ela é um pouco mais potente do que a Noor de 40, para fazer um comparativo aqui, até porque eu tô sem outros modelos de Noor Plus aqui para fazer o teste, tá? Vamos lá então, pessoal. Começando aí pelo teste de superfície. Acho que tá tendo par aí de 350, mais ou menos, 320. No platô de cima mais alto, um par de 160 a 180 mais ou menos, de acordo, dependendo de onde esteja. Com a segunda rocha, o segundo nível mais alto, a gente está tendo um par aí de 120 mais ou menos. Vindo para outro platô da mesma altura, 130, tá dando um pouquinho mais. Vindo para a Neyman, tá dando 110, 120, mais ou menos próximo também. A rochinha da frente do substrato, 120 também.
O platôzinho menorzinho, 120 também. E o substrato, 110 mais ou menos. Vamos colocar também no final, lá atrás também. Aí o par já diminui um pouquinho, já é 70 e pouco, 80 e pouco, já fica um pouco mais baixo. Isso mostra que assim, para um aquário desse tamanho, esse modelo específico vai tocar softs e LPS, tá? SPS já pediu um pouquinho demais, até porque não é nem modelo Plus. É um modelo um pouco mais fraco, então assim, é uma área um pouco mais custo-benefício e tal. Então assim, ela vai entregar mais para soft LPS. Soft LPS tranquilo, você pode forrar esse aquário aí. Só tomar cuidado de acordo com o LPS vai colocar. Alguns exigem um pouquinho mais de luz, mas a maioria não exige tanto assim. Então no geral, para um aquário de 50 por 50 por 40, ela vai tocar tranquilamente aí. Sem muitos problemas, sem muita dor de cabeça, tá? Só os SPS que realmente eu não colocaria aí com essas especificações específicas. Mas, no geral, a luminária aqui vai entregar relativamente bem pelo custo dela, tá? Vamos seguir agora, pessoal, com a mesma luminária, então, um aquário de 35, 35, 35, ou seja, a gente vai reduzir 5 de altura em relação ao que a gente estava testando. Na superfície está dando em torno de 350 de par, 360, então aqui na superfície daria para colocar SPS, mas não é o caso de colocar aqui, né? Na rocha que fica mais ou menos alta dá uns 180 mais ou menos. Na rocha mais baixa aí ela fica em torno de 150, 160. No substrato canto de aquário fica com 160 também. Na rochinha mais baixa aí perto do substrato fica com em torno de 150. E é basicamente isso, pessoal. Ela entregou um par bem legal assim. Aqui dá para manter, talvez começar a pensar em alguma espécie, se você conseguir fazer uma ilha mais alta, mas ainda não é indicado. Aqui ainda é indicado você montar um aquário de soft LPS, mas dá para montar um aquário full LPS já. Dá para fazer um jardim de geofília, enfim, umas coisas bem diferenciadas aí, então ela já tocaria no aquário desse tamanho. Lembrando que assim, se a gente aumentasse um pouquinho do comprimento do aquário, 40 por 35 de altura, ainda assim ela tocaria bem, tá? E agora eu vou testar no Plus de 25 centímetros, por mais que ela seja menor a de 25 centímetros, ela é um pouco mais potente, ela já é a modelo Plus, ela tem mais LED, enfim. Então, em teoria, ela deve entregar um par um pouco melhor do que o modelo de 40 centímetros. Bom, pessoal, na superfície está dando 600 mais ou menos, 570 a 620. No platô mais baixo, 240, 250 mais ou menos. No segundo platô mais alto, está dando em torno de 170 mais ou menos, 170, 180. No platô que tem mais ou menos a mesma altura que fica do outro lado também, uns 180 mais ou menos. Na anêmona está dando em torno de 160, 150, 160. No platô mais baixo está dando 160, entre 150 e 160. Na rochinha próxima do substrato aí 160. E no cantinho do aquário lá no substrato 140, entre 140 e 160 mais ou menos. No cantinho do aquário lá de trás, numa rochinha lá atrás 130, entre 120 e 130. No substrato no canto do aquário quase 100, bem próximo de 100. Ou seja, ela vai tocar aí tranquilamente também. Pode colocar qualquer tipo de LPS no aquário de 50, 50 por 40, qualquer tipo de soft. E alguns SPS na área de mais de cima, alguns SPS que gostam de uma luz um pouco mais alto, mas nem tanto, dá para colocar também alguns SPS aí no platô que é um pouco mais alto. Agora testando um aquário de 35, 35, 35. Na superfície tá dando em torno de 500 mais ou menos, 530, se for um pouquinho mais alto, uns 550. Nessa rocha aqui fica um pouco mais abaixo, mais no topo, aliás, né? Entre 250 mais ou menos, 240, 250. Na rochinha aqui fica um pouco mais perto do substrato, 220, 230. No substrato, perto do canto do aquário, 230, 220 também, perde bem pouco, não perde muito não. A rochinha que fica colada no substrato mais centralizada, 210. E lá pro fundinho do aquário, no substrato, onde perde um pouco de luz, enfim, você tem um pouco em torno de 150. Ou seja, vai tocar também tranquilamente qualquer tipo de coral LPS, dá pra fazer um jardim de geofília e tal. Não tem uma diferença tão absurda assim para normal, mas já tem uma potência a mais, já carrega um pouquinho melhor o aquário de maneira geral. Então ela vai um pouco mais estável, vamos dizer assim. Agora, pessoal, vamos testar uma luminária mais simples. Começar com uma luminária um pouco mais simples, que é a Nanolight. A gente até vai setar no aquário de 50-50, tá? Só que o ideal dela é aquários pequenininhos, tá? Ela não é projetada para aquário grande. Ela não tem controladora, o máximo que ela tem é um touch, que você pode mudar de cor, tá? Eu vou testar a Nanolight 30, inclusive é o único modelo que eu tenho aqui disponível. E só tô com uma, a gente tinha mais aqui na nossa Aquarium Store, mas acabou vendendo tudo, então a gente só tá com uma, então não vai dar para testar com duas ao mesmo tempo, por exemplo, mas dá para ter uma noção, tá? Ela é uma luminária simples, né? Ela é tipo uma barrinha comprida, ela tem o suporte dela integrado na própria luminária, vem com a fontezinha e você ajusta aí a inclinação dela. Ela é realmente uma luminária bem simples
Então a ideia aqui não é entregar nada absurdo. A expectativa dela é não conseguir tocar praticamente nenhum coral no 50, 50, 40, mas conseguir tocar corais softs e alguns LPS mais simples no aquário de 35, 35, T5. Vamos testar aí e ver se isso vai se confirmar mesmo. O suporte aqui, mais ou menos a parte de dentro, vai até 8mm, tá? Então ela dá para colocar no aquário estourando de 8mm. Mais do que isso, eu imagino que 10, por exemplo, já não dá, e também nem faz sentido você colocar no aquário de 10mm. Mostrando aí para vocês como é que fica, né, o suporte. E mexendo no touch também para vocês verem como é que funciona. Ela tem o primeiro canal ela 100%, o segundo canal ela só no branco. Quando a gente muda ela fica só no branco, desliga os LEDs azuis. No terceiro canal é LED só azul, então desliga o branco e fica com azul. No quarto canal ela é desligada. E aí você pode colocar um timer também para sempre ligar e desligar quando você quiser, tá? Começando aí com um teste de par então, pessoal. Mais ou menos próximo da superfície, ela tá dando em torno de 200 de par mais ou menos, 270 de par mais ou menos. No platô mais alto aqui, a gente tem em torno de 80 de par, que aí já é bem baixo mesmo. No segundo platô mais alto a gente tem 55 de par, mais ou menos. No outro platô, que fica mais ou menos na mesma altura, um tiquinho mais baixo, em torno de 60 de par, também 55, 60. Na altura da anêmona aí, próximo ao substrato, 50 de par. Na rocha próxima do substrato, na frente, 45 mais ou menos. Nessa rochinha mais do platôzinho mais baixo, a gente tem 45 de par, mais ou menos. E no canto do aquário, um pouco na rocha, um pouco mais baixo lá, 35. Então aqui a gente já vê que fica bem no limite, pessoal. Aqui já não é muito recomendado. Se a gente colocar uma segunda luminária, aumenta um pouco o par, sim, aumentaria. Mas talvez no máximo para alguns softs bem simples, tá? Já não, num aquário desse tamanho eu já não recomendaria aí para você colocar LPS com pelo menos 40 de altura. Com 35 pode ser que mudaria, colocando duas luminárias, mas com 40 de altura já fica muito alto para ela, tá? Vamos testar agora no teste que é mais factível para ela, né? É uma luminária de menos R$200, então a gente tem que levar muito isso em consideração, tá, pessoal? É uma luminária bem mais simples mesmo, para iniciante, para kit simples. Então vamos colocar no aquário de 35, 35, 35, que aqui é onde realmente ela vai provavelmente dar mais jogo. Bom, testando na superfície aí então, para começar, a gente tem em torno de 200 de par, mais ou menos. Eu fui descendo um pouquinho, mas deu 200, que já é um par mais ok, né? Aqui na rocha mais alta ela tem em torno de 100 de par. Na rocha um pouco mais baixa aí, ela tem em torno de 70 de par. No substrato tá dando em torno de 70 também, próximo, né? Na rochinha mais próxima ao substrato e centralizada tá dando em torno de 70 também, 68, mais ou menos 70. E no cantinho do aquário, onde tem pouca luz, tá dando 45. Então, realmente, pessoal, eu testei aqui também na rochinha mais alta, já deu um par mais alto, ó, deu 120. Então, assim, fazendo esse teste específico aqui, a gente vê que dá jogo. No aquário de um aquário de 40 litros, pessoal, que tem essas medidas até 35 de altura, você consegue manter aí alguns LPS em cima, tipo um Hummer, um Frog, enfim, alguns LPS mais simples na parte de cima. E na parte de cima até embaixo, até o substrato, você consegue colocar a maior parte dos softs tranquilamente aí. Vocês estão vendo que tem aí, depois a gente precisa popular mais esse aquário, né, que a gente deu uma pausa aí nos conteúdos dele. Mas dá para tranquilamente colocar, por exemplo, uma Kenya Tree, como vocês estão vendo, alguns tipos de zoanthus, leathers, GSP, Kenya, Xenia, enfim. Então, esses corais mais tranquilos dá para ter muito tranquilamente, tá? Vocês não precisam nem ter medo para ter esse tipo de coral com essa luminária aí. E se vocês colocarem duas, vai ficar mais forte ainda, aí já começa a sonhar com um pouquinho mais, tá? Mas pelo preço dela, realmente a entrega é bem legal. Bom, pessoal, agora o penúltimo teste aqui é uma luminária mais simples ainda. Eu não espero muito em relação à entrega dela, é a Power Tube da Oceantec. Ela, em teoria, é feita só para iluminar, tá? Ela não é feita nem para planta nem para coral. Lançaram o modelo marinho, que tem mais azul, mas eu não tô com ela aqui presente, modelo marinho. Tô com o modelo só de água doce, mas pelo menos vai servir aí para o teste científico, não científico, que estamos fazendo, tá? Então eu vou testar nos dois aquários e eu vou testar ela com barra complementar, ou seja, eu vou colocar uma Power Tube e depois eu coloco uma segunda para ver o quanto que a gente consegue aumentar de par no aquário colocando duas ao mesmo tempo. Ela tem um benefício em relação às outras, que como ela pode ficar até dentro da água, eu não recomendo isso porque ela acaba esquentando muito, mas pode colocar muito próximo da água, então se aproveita mais a luz, né? E como ela é uma barra comprida, ela espalha bem a luz, você não percebe sombra nem nada, ela realmente acaba espalhando bem a luz. Então fazer o teste, ela é uma barra simples, ela não tem touch, não tem nada, é uma barra realmente super simples, tá?
E a ideia é ver quanto que ela realmente vai conseguir aí. Ela tem a fonte dela, tem umas ventosinhas para quem quiser prender ela, e é basicamente isso. Vamos começar no aquário de 50 por 50 aí, eu vou colocar com uma ventosa aqui só para dar uma travada, com as duas acabou não dando muito certo, eu fiquei com receio dela acabar caindo. Então eu coloquei uma só para dar uma travadinha mesmo. No caso, se for um aquário com trava, aí dá para você colocar por cima. Se for sem trava, igual esse caso aqui, fica um pouquinho mais complexo de colocar, mas dá para dar um jeito também, não é nada absurdo também para colocar essa luminária. Bom, coloquei aqui a minha primeira surpresa, que é tudo bem que a versão água doce, ela tem um pouco de vermelho e tal, mas já me surpreendeu em relação à quantidade de luz que ela emitiu, pessoal. Ela iluminou bem o aquário. E aí já fiquei, nossa, realmente assim, a iluminação dela é forte. Vamos ver se ela vai entregar um par decente, mas a iluminação em si realmente entregou. Vamos lá, então, fazer o teste de par, pessoal. Na superfície ela deu bastante, né? Em torno de 700 de par, pessoal. Me surpreendi, ela mais próxima. E aí conta muito essa questão que eu falei pra vocês, porque ela fica bem próxima da superfície, né? No platô mais baixo ela tá dando, olha isso, 230 de par. Isso já dá pra colocar qualquer LPS nesse nível aí. No platô, o segundo platô mais alto, 170, 180 de par. Também me surpreendi. No segundo platô mais alto aí do outro lado, 170 também, 180. Na altura da anêmona tá dando em torno de também 160 mais ou menos. Tá bem equilibrado o par, apesar da altura aqui, diferença de altura. No terceiro platô mais alto aí, 160 também. Ou seja, ela tá entregando de forma homogênea a luz, bem parecida em vários cantos do aquário. No outra rochinha mais baixo também, 160, 170. Continuando, 170, cheguei até uns 180 aqui. No substrato da frente, a gente chegou em 140, 150. No substrato do cantinho aí, 130 mais ou menos. Na rochinha de trás também, pessoal, agora eu quero brincar mesmo, né? A rochinha de trás, 120. E no substrato lá no canto, onde normalmente pega menos luz, 90. Então assim, Pessoal, eu me surpreendi, viu? Uma luminária barata, simples, sem muitas funções e nada assim, eu me surpreendi. Pelo que eu tô vendo aqui, assim, daria pra tocar tranquilamente corais softs. Tudo bem, volta a frisar que é a versão de água doce essa daqui, tá? Teria que testar com a Marina e tal, mas assim, pelo que foi entregue aqui, tá bem ok, assim, tá bem legal. Eu esperava menos, mas tá entregando mais do que eu esperava. Então vamos brincar mais ainda, vamos colocar uma segunda luminária, um segundo tubo, que daria pra inclusive colocar a versão marinha, por exemplo, como um complemento de outra luminária, uma ártica, por exemplo, enfim, daria pra colocar como complemento e eu vou testar pra gente ver a diferença, tá? Uma em relação a duas, tá? Na superfície, de novo, 700, quase 800 e até um pouquinho mais baixo do que tava. No platô de baixo, 400... Não, para tudo. 480 de par. Pessoal, basicamente até agora, juntando essas duas, é o par mais alto que a gente teve aqui. É muito par. Em teoria, eu conseguiria colocar até Acrópolis aqui, pessoal, com essas duas luminárias. Vamos continuar. No segundo platô mais alto aí, onde está o Hammer, 350, que também daria para colocar aí tranquilamente. Alguns SPS, pessoal, 350 também do outro lado, no platô do lado. Na rochinha aqui de baixo, perto do substrato, 330. Até agora SPS é até nas rochas perto do substrato. Nessa rochinha de baixo também, próximo de 300, no platôzinho mais baixo. Agora colocando aí no fundo do aquário, onde normalmente tem menos iluminação, 180 mais ou menos. E é isso, pessoal. Sim, surreal. Eu não esperava tanto resultado assim com essa luminária, sério. Até porque normalmente é indicado pelo próprio fabricante, não coloque, não é tão indicado com plantas e tal. Mas sim, pelos testes que eu tô fazendo, parece que sim. Assim, ela ilumina bem, dá pra ver isso. Então assim, teria que testar na prática, tá? Mas pelos testes que eu fiz, dá pra colocar no aquário plantado sim. E a versão marinha provavelmente dá pra colocar no aquário com corais sim. A versão, colocar uma luminária só com corais simples e colocar duas luminárias, talvez dê pra brincar um pouquinho mais, tá, pessoal? Então assim, realmente me surpreendeu aqui o que a PowerTube tá entregando. Eu não esperava que ia entregar tanto assim, a entrega assim tá bem melhor do que eu imaginava mesmo. Foi a surpresa do vídeo, pessoal. Bom, me empolguei tanto que eu esqueci do teste aqui do aquário menor. Então eu vou fazer o teste do aquário menor aqui agora, pessoal, com a PowerTube também, tá? Vou testar com o modelo menor, tá? Tava testando com o modelo de 50 centímetros. Agora a gente vai testar com o modelo de 40 centímetros, tá? Testando com uma luminária aqui então. Na superfície tá dando... Olha isso.
Não é possível, não. Não é possível isso. Quase 700 de par aqui na superfície, de novo, pessoal. Colocando aí na rocha, que é mais ou menos no meio, 300 de par. 300 de par, é muita coisa. Daria pra colocar espécie ainda. Daria pra colocar espécie aí. Na rocha mais baixa aí, mais ou menos próximo à superfície, 220 mais ou menos. No substrato, 220 também. Na rocha mais baixa aí, centralizada, que é onde fica próximo do substrato, a gente tem aí 210, 220 também de par. Então é um par realmente bem alto, pessoal, bem alto mesmo. Ou seja, realmente assim, tá surpreendendo, viu? Bom, vamos pro teste final agora com a luminária Solara. Bom, pessoal, por fim, vamos testar aí a cereja do bolo, a Solara da Oceantec. Eles têm dois modelos, esse modelo que a gente vai testar agora, e tem um modelo que é uma luminária dupla, que vai para um aquário até de 1 metro. Eles falam que é um aquário até 50 centímetros aqui. É uma luminária bem parruda, bem forte, dá para ver aí a caixa dela. A caixa dela em por si já é grande e já é pesada, então imagino que tem aí por dentro. Bom, vamos abrir então a caixa, fazer um unboxing aqui. Fazendo o box, a gente vê que então, a primeira parte de cima tem a fonte, tem também a parte do suporte, que pelo que eu estou vendo é bem grande, relativamente complexo. Ele é bem parrudo, bem resistente mesmo, é um metal bem espesso. E na parte de baixo a gente tem a luminária em si. Tem até, na verdade, o formato para caber duas, né? Mas aqui só tem uma luminária mesmo, que é a que a gente vai testar hoje. Dá para ver que a construção dela é toda de metal, ponto muito positivo. Ela tem um visor na frente, bem legal. Tem um sistema de refrigeração ativa e passiva. E aqui é parecido um pouquinho com a Ártica. A Ártica tem duas lentes, vamos dizer assim, grandes aí para um conjunto de LEDs. Esse daqui tem 5 diferentes, então com certeza deve entregar uma potência bem maior do que a Ártica nesse sentido. O suporte, vamos lá, pessoal, eu estou separando aqui os itens do suporte. São várias pecinhas separadas, eu vou montar de um lado e depois do outro é basicamente a mesma coisa, tá? Primeira coisa que a gente vai montar é essas pecinhas menores aí arredondadas, a gente vai colocar no suporte da luminária, suporte do suporte, né? No suporte onde a gente vai prender no vidro aí, onde tem esses buracos maiores. Para isso eu vou usar então esses parafusos menores. Basicamente a gente prende os parafusos no suporte e aí depois a gente vai prender a segunda parte arredondada aí, que isso daí vai ser utilizado para prender a barra que vai segurar a luminária. Bom, nessa parte vou aproveitar e já medir o tamanho, que altura vai ficar aí o suporte lá do meu aquário, tá, pessoal? Aí deve ficar uns 23 centímetros mais ou menos. Então já fiz as medições aí para prender do jeito certo e na altura certa. Aí eu vou colocar os parafusos então, pessoal. Parafusos de prender as travas são os parafusos maiores, né? E eu vou fixar o prolongador aí na luminária, que é a próxima parte. O prolongador, pessoal, a gente vai fixar diretamente na luminária, tá? Eu estava vendo aqui a melhor maneira de fixar o prolongador. Basicamente, então, a gente vai fixar ele com os parafusos que vem. Ele vem com 4 porcas também para a gente fixar os parafusos, tá? A gente deixa essa parte que tem os buracos para cima, porque a gente vai fixar aí para poder usar o prolongador, tá? Eu fixei o primeiro parafuso de cima, tá? Lembrando que o visor fica para frente, tá? O suporte fica na parte de trás. Então eu fixei o primeiro parafuso que fica na parte da frente, mas eu deixei ele mais ou menos frouxo para conseguir encaixar essa parte que a gente montou anteriormente do suporte por baixo, por dentro do prolongador. Depois de encaixar, eu vou até o limite para a luminária ficar bem centralizada mesmo, tá? Depois disso, só pegar os parafusos médios, pegar a chavinha que vem junto e aí fixar bem tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E por fim tem um parafusinho menorzinho aí que a gente usa para travar o suporte, para a gente travar então o suporte no prolongador, para não ficar escapando e não correr risco de cair a luminária, né? Basicamente prende bem, faz um teste aí, dá uma puxada para ver se está realmente bem preso. Ó, vocês viram que sai um pouquinho, dei mais uma puxada, vocês podem usar uma chave também, né? E beleza, ficou bem preso, já não está saindo mais. Agora eu vou pegar tudo que eu fiz e passar para o outro lado e aí a gente começa a ver a luminária. Vamos lá então, pessoal, com o suporte feito, tudo lindo, maravilhoso. Eu coloquei aqui a luminária para a gente testar, ela tem Wi-Fi. O aplicativo é o mesmo da Ártica, tá? Então não tem muito segredo. Ela também tem 4 canais aqui. O legal é que ela tem um visor que mostra quantos por cento está cada canal, temperatura da luminária, se está conectado ou não. Dá até para mexer na própria luminária, tá? Então fiz alguns testes rápidos aqui e tal. No geral tá funcionando super bem. Bem legal mesmo, luminária bem construída, com aplicação, com tudo. Então agora bora para o teste de fogo, que é testar ela, o par dela. Vamos ver se ela vai entregar um par suficiente aí para o aquário de 50 por 50. Bora então.
Vamos lá então, pessoal, para o teste de par. Primeira coisa que eu vou falar, na verdade, antes da gente medir o par, eu já tinha falado para vocês no suporte que a gente deixou em torno de 23 centímetros de altura, que é a altura que a gente costuma deixar para luminárias mais potentes assim. É uma média meio que geral assim, de outras luminárias que eu já usei também. E aí tem uma diferença, porque as outras luminárias que a gente testou aqui, principalmente as luminárias, por exemplo, a Ártica, que é uma luminária um pouco menos potente e tal, o suporte dela é meio que padrão para uns 12 centímetros. Então, esta luminária, por padrão, já está uns 10 centímetros mais alto do que as outras, e por consequência, isso já diminui um pouco o par, tá? Mas, lembrando que o suporte da luminária da solar é ajustável. Então, se eu quisesse diminuir para ganhar mais par, eu poderia, tá? Mas vamos testar aqui com esse 23 padrão aí que a gente costuma colocar. Bom, testando aqui então o 23 padrão, na superfície deu em torno de 900 de par, que é um par bem considerável, um par bem legal. Na rocha um pouco mais baixa, que é o platô mais alto, deu em torno de 350 de par, que a ideia era para colocar qualquer tipo de SPS, acrópora, enfim. Já no segundo platô mais alto aí, da nossa esquerda, deu 275 de par, que é próximo de 300, então assim, a maioria dos LPS, qualquer LPS, qualquer soft daria. Na Nemo 250, um par bem legal, inclusive se eu quisesse colocar uma tridacna aí nessa parte, daria para colocar uma tridacna. E aí eu comecei a perceber que o par aqui ficou bem homogêneo, ficou bem próximo. Então no platô mais baixinho também deu os mesmos 275 que tinha dado. E se a gente pegar um pouco mais no cantinho aí da esquerda, a gente vê que tá 240 de par, ou seja, ainda é um par bem alto. O mais baixo sempre que dá, no fundinho lá onde tem mais sombra, deu 180, quase 200, próximo de 200, que ainda assim é um par relativamente alto. Então assim, no geral ele entregou um par bem legal no aquário inteiro como um todo. Daria para colocar quase qualquer tipo de coral em qualquer lugar aqui, mesmo ela tendo uma altura um pouco mais alta, colocando o suporte em 23 centímetros. Se a gente descesse para 13, com certeza eu não cheguei a fazer o teste, mas descendo para 13 centímetros vai ficar até um pouco forte demais, provavelmente. Com certeza ia dar mais de 400 de par, nesses platôs mais baixos ia dar mais de 300 tranquilamente. Então assim, é uma luminária considerada de alto nível e com certeza ela entrega um alto nível mesmo. Ela realmente, assim, se eu quisesse fazer um aquário forrado de SPS aqui, num aquário de 50 por 50, daria para fazer um aquário forrado de SPS tranquilamente aqui, sem nenhuma dor de cabeça e sem nenhum problema. Fora ela ter tudo o que precisa, enfim, então no geral ela é uma luminária realmente bem legal. É isso então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. No geral, passando um veredito geral, todas as luminárias que a gente testou aqui são boas dentro dos seus propósitos, né? Não dá para esperar, por exemplo, que a Nanolight de menos de R$200 vai atender acróporas no aquário de 100 litros. Então, assim, tem que ter a expectativa também em relação ao que o próprio fabricante diz que entrega. O que eu percebi aqui no geral, que é o Oceantec, eles colocam uma recomendação relativamente legal em relação a que as suas luminárias vão atender, né? Com exceção, a Nanolight fala que no aquário até 50 centímetros, eu não colocaria no aquário de 50 centímetros, a não ser que seja muito baixo, tipo aqueles aquarinhos de tipo 25 de altura, alguma coisa assim. E também as Power Tube, na verdade, elas até surpreenderam, né? Então, no geral, todas as luminárias que eu testei aqui eu gostei bastante. Lembrando que está saindo vídeo agora na Manso Aquarism Store, fazendo uma série de vídeos testando tecnicamente as luminárias, com vários critérios, dando nota, etc. A gente está começando aí pela Ártica, da Oceantec, que eu acho que é uma das que eu mais gostei aqui de todas em relação ao que ela entrega. E é isso então, pessoal. O vídeo de hoje vai por aqui. Espero que tenha curtido e até a próxima!